Eu tenho essas cores no lado esquerdo e a razão pela qual eu tenho essas cores é porque elas estão saindo da Escritura e eu não quero que você perca o que a Escritura diz. E então vamos ler Apocalipse 9, 17 a 19 no lado direito e observar quando lemos sobre fogo, jasmim e brimstone. E assim eu vi os cavalos na visão e eles que se sentaram sobre eles, tendo couraças de fogo. Ok, bem, há uma cor de fogo, tem uma cor direita e fogo e de jasmim e de brimstone, e você pode ver qual é a cor do lado esquerdo, e as cabeças dos cavalos eram como as cabeças dos leões lembrar. Eu disse que os turcos sempre deram os nomes de seus líderes o nome de um leão, eles basearam seus títulos em leões, e as cabeças dos cavalos eram como as cabeças dos leões, e de suas bocas emitiram fogo, fumaça e enxofre. No versículo 18, por esses três estava a terceira parte dos homens mortos, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de sua boca. Quando diz que uma terceira parte dos homens se lembra, uma terceira parte dos homens foi morta, e ele está falando sobre a terceira parte do Império Romano que permanece. Pois seu poder está em sua boca e em suas caudas, pois suas caudas eram como serpentes e suas cabeças, e com elas machucam. Vou ler aqui novamente, quero que vocês peguem alguns desses símbolos, porque vamos ver algo muito interessante aqui. Assim vi os cavalos na visão e os que se sentavam sobre eles, tendo couraças de fogo e jasmim e enxofre. E as cabeças dos cavalos, onde as cabeças dos leões e de suas bocas emitiram fogo e fumaça e enxofre, e por estes três foi a terceira parte dos homens mortos pelo fogo e pela fumaça e pelo enxofre que saiu de suas bocas, pois o poder está em sua boca. Por quê? Porque o fogo saiu, fogo, fumaça e enxofre saíram de sua boca e em suas caudas. O poder também estava em suas caudas, pois suas caudas eram como serpentes, e eles tinham cabeças, e com elas machucavam. Agora, seja o que for, parece loucura, né? Mas lembre-se que isso é simbólico aqui. Uau, olhe para as cores, que é assim que o uniforme turco, né? O uniforme militar era, e na verdade eles tiveram isso até a Primeira Guerra Mundial. Agora, você não pode realmente sair, mas aqui você tem a mesma cor de jasmim, aqui você tem calças vermelhas aqui embaixo, você tinha um enxofre que desceu pelo centro aqui, então as cores foram consistentes durante todo o Império, e então isso é uma coisa que meio que se destaca. Poderia Deus estar sinalizando esses caras para que a gente não perca o que ele está falando? Acho que ele está. E aqui é onde eu falei antes, aqui tivemos Alp Arslan, o nome literalmente significava que valente leão, e aqui você pode vê-lo com esta couraça que eu acabei de falar. Lembrar, a Escritura disse que ele tinha couraças, aqui está a cor jasmim, que é meio que o azul, e aqui está a cor de enxofre, que é como um amarelo mostarda. Então os turcos eram conhecidos por sua ferocidade em batalha, assim como sua crueldade perversa. E como eu disse, no canto direito aqui tínhamos o leão. Muitos líderes turcos tinham nomes que os distinguiam como o bravo leão, o leão heróico, etc. Mais uma vez aqui você pode ver que aqui ele tem o fogo e os enxofres com as cores. Não importa de que geração, era sempre o mesmo esquema de cores. Aqui novamente na imagem do meio aqui, observe as cores. Mas escravizaram os turcos e escravizaram o povo. Eles mandavam homens para as galés, tinham navios, tiravam escravos daqueles que conquistavam e os faziam escravos nas galés. Claro que você já viu muitos filmes em que as pessoas eram condenadas assim, mas as mulheres, aqui temos uma mulher nua, aqui caso você não saiba o que é isso, mas as mulheres foram para o harém dos sultões. Eles não achavam que havia nada de errado com isso, achavam que era um direito deles. Então, quando conquistaram territórios, pegaram as mulheres e as trouxeram para os haréns, levaram os homens e os escravizaram em galés, também levaram as crianças e as escravizaram também. Aqui está uma época em que, não sei se você já ouviu, mas isso aconteceu ainda nos anos 1900, onde os armênios foram massacrados pelos turcos e pelo Império Otomano. Isso é bem antes da Primeira Guerra Mundial, bem nessa época, no início dos anos 1900.
o número de vítimas era estimado em cerca de 1,5 milhão de armênios. Agora você ouve falar sobre o Holocausto, mas este é um holocausto também. E você não ouve muito sobre isso, e eu vou te dizer a razão pela qual você não ouve sobre isso, porque todos nós sabemos que o Islã é uma religião de paz. É por isso que você não ouve falar de nada, e você vai ouvir menos sobre essas coisas hoje. Por alguma razão, nosso governo quer pintar esse quadro que o Islã é uma religião de paz. É como se eles estivessem igualando os muçulmanos como se fossem cristãos, enquanto os cristãos reais são considerados os bandidos. É como se o nosso próprio país tivesse feito um 180 sobre nós, e nós somos os que somos visados como sendo excêntricos e estamos na lista de observação. Se você é um crente da Bíblia e crê na profecia bíblica, você está na lista de observação e eles se voltarão contra você. Agora, eu sei que eles têm meu nome porque eu tenho no YouTube. Qualquer pastor, você sabe, pastores são conhecidos. Agora, alguns pastores não têm como o que se preocupar, mas eu prefiro ter algo com que me preocupar e receber recompensa de Deus por ser fiel. Depois, 101,5 milhões de armênios foram massacrados por banho de sangue pelos turcos, justamente durante a Primeira Guerra Mundial. Agora aqui, os turcos costumavam levar qualquer um que fosse cristão e tinha menos de 10 anos de idade, eles os levaram e eles os colocaram em seu exército especial. Ver meninos com menos de 10 anos foram levados para estar na unidade especial das Forças Armadas Turcas, o Sultan Stinham. Este grupo chamado de Janissaros, eles foram recrutados entre seus súditos cristãos e convertidos ao Islã. Eles foram o primeiro exército permanente do mundo. Agora, isso não significa que eles não podiam se sentar, isso significa que você sabe que a maioria, até então, as nações tinham exércitos quando eles precisavam deles. É quase como o rascunho. Se você vai para a guerra, você sabe como o imperador, o sultão ou o que quer que diga que precisamos dessas pessoas para vir e lutar, assim como se eles precisam de um recurso, eles simplesmente vieram e pegaram. Disse, você sabe que o governador precisa disso para combater a guerra, mas esses que entraram, que foram trazidos para esta unidade especial, eles deveriam estar no exército para sempre. E é isso que significa que o primeiro exército permanente, em outras palavras, eles estavam no exército e eles eram uma estadia no exército. E sua provisão veio do governo notar as cores novamente dos uniformes, que você não pode fugir da coloração. Ok, agora os turcos também tinham esses padrões que eles carregavam por aí. Você vê o que está no topo, a lua. Por que eles têm a lua? Porque Alá é um deus lunar. Você pensaria que eles conseguiriam, mas você sabe que os muçulmanos não sabem quando se trata dessas coisas. Nós sabemos mais sobre os muçulmanos e eles sabem sobre si mesmos. Pouquíssimos deles acreditariam nisso e nunca acreditariam se você lhes dissesse, mas de qualquer maneira. O que está aqui, esses padrões, você vê que tem essas três coisas aqui penduradas, fora do padrão. Cada uma tem uma lua, mas eram rabos de cavalo. E quem tinha esse padrão com três era como um general. Agora, a maioria deles só tinha um, mas este tem três porque ele era realmente importante. Agora, o sultão tem 7 caudas. Quantos já viram esse chapéu? Você já viu os chapéus? Na verdade, você tem a Espanha aqui, você tem a Espanha aqui, é bem aqui, ali mesmo. Então, aqui você tem Gibraltar e aqui está. Você não pode lê-lo aqui, mas você vai, se você vê no YouTube, as pessoas no YouTube puderam ver bem, aqui está o que aconteceu. Eu acho que tem umas 5.000 pessoas que foram massacradas pelos turcos nessa terra de Fez. Quando eles entraram lá, esses chapéus eram brancos. Tinha muito sangue, derramaram sangue cristão e eles mergulharam seus chapéus brancos no sangue. E foi assim que eles criaram um chapéu vermelho. Mas quero que se lembrem de que o Islã é uma religião de paz. Mas foi assim que surgiram esses chapéus vermelhos. E nos cavalos começou a ser usado rabo no chapéu, mas a gente
gente os vê por toda parte, esses chapéus. Agora, é claro que algumas pessoas dizem que não é verdade e outras pessoas dizem que é verdade. E é claro que vão dizer que não é verdade, porque eles são uma religião de paz. E se você soubesse a verdade, então você saberia que eles não são uma religião de paz, certo? Mas foi o que aconteceu. Por isso digo aqui que nos dizem que o Islã é uma religião de paz. Mas devemos aliviar a crença nisso? Quantos acreditam que o Islã é uma religião de paz e precisamos aceitá-los como uma religião de paz? Acho que nosso governo deveria estar nos dizendo que isso é um inimigo e não estou falando dos indivíduos. Acho que há muita gente muçulmana bem intencionada e boa por aí, mas eles nem sabem. Assim como há católicos bem intencionados que se curvam a estátuas e rezam aos santos e eles nem sabem, simplesmente não sabem. Deus não me mandou vir julgar, estou apenas apontando as coisas. Eu não posso simplesmente ficar lá e julgar cada um, dizer que este é culpado, este é culpado, este é culpado, porque realmente todos nós somos culpados e todos nós somos chamados a ter nossos pecados perdoados, mas para ter seus pecados perdoados, você deve vir a Cristo, você deve reconhecer e arrepender-se e vir a Cristo para ter esses pecados perdoados. Este é apenas um muçulmano. Lembra quando falávamos de coroas? Você pode ver a coroa brilhante lá em cima e ele tem cabelos trançados longos. Não sei se talvez seja rabo de cavalo, não sei, ou pode ser o próprio cabelo dele. Agora aqui está algo interessante sobre o que lemos na Escritura aqui sobre esse fogo e enxofre saindo da boca do leão. Então, e eu vi os cavalos na visão, e então que se sentou sobre eles, tendo placas de peito de fogo em Jackson e Brimstone, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de linhas, e de suas bocas emitiram fogo e fumaça e enxofre. E o versículo 18 aqui diz: por estes três foi a terceira parte de homens mortos pelo fogo e pela fumaça, e o enxofre que saíram de sua boca. Você vê que eu tenho armas de destruição em massa. Os muçulmanos eram os turcos, e eles foram os primeiros militares a usar essas armas de destruição em massa. Eles foram os primeiros militares a usar tal artilharia, tendo balas de canhão de tamanho maciço. Eles foram os primeiros a usar canhões. As cidades das nações tinham muralhas fortificadas semelhantes, e algumas eram até consideradas inexpugnáveis, mas obviamente não para esses canhões. Os turcos usavam tais canhões para derrubar as paredes. Eles sabiam que poderiam derrubar os muros e invadir esses territórios usando esses canhões, e ninguém mais os tinha. E também atiraram contra eles no Calvário. Eles atiraram contra eles na infantaria também, e ninguém teve qualquer jogo contra eles. É por isso que eles cresceram e prosperaram tão rapidamente. Agora você percebe algo sobre esses canhões? Quem não vê o rosto sobre os canhões turcos? Tinham cabeças como a das cabeças dos leões, e da boca da cabeça do leão saíam o fogo e o enxofre. Eles tinham armas de destruição em massa, mas eles também tinham essas caudas de serpente que indicavam que essas coisas tinham o poder direito em sua cauda, que é claro, é onde o fusível foi aceso. Isso parece ser um fato interessante, e é isso que temos aqui. Temos um monte de coincidências interessantes. E você sabe, alguém que acredita que os muçulmanos eram uma religião de paz pode dizer, agora olhe, que isso é apenas uma coincidência. De qualquer forma, Yamar Nus, as muralhas de Constantinopla, agora como um lembrete, lembrem-se de que somamos o mês, o ano e o dia, e chegou ao momento em que Constantinopla foi atacada. As muralhas de Constantinopla caíram usando tiros de canhão naquele exato momento. Mais uma vez, temos armas de destruição em massa, e você pode ver as paredes lá rachando e desmoronando ao fundo. E no canto direito do slide temos 3,96 anos mais
121 dias. Você pode calcular o dia, o mês, o ano e a hora. E novamente eu ressalto que Bizâncio não está em um calendário solar. E usamos os 365 em 4 dias semana para esse cálculo. Agora, se tomarmos o primeiro ataque dos turcos ao Império Romano do Oriente, lembre-se que foi em 18 de janeiro de 1057 d.C., se somarmos os 396 anos e 121 dias, chegamos ao mês de 19 de maio de 1453 d.C., que é o dia exato em que Constantinopla foi atacada pelo fogo de canhão. Então, é profecia e é esse cumprimento? Penso que se trata de uma pequena coincidência. Interessante também que durante o tempo em que isso ocorreu, foi o tempo de uma lua cheia e as pessoas escreveram em seus diários sobre essa ocorrência. Por exemplo, houve um médico que registrou isso em seu diário e ele descreveu o que estava acontecendo como era um momento de lua cheia, e neste exato momento em que a cidade estava sendo atacada à noite, a lua se levantou como nesta foto, mostrando esse eclipse lunar. Este eclipse durou 4 horas e não havia nenhuma razão aparente para que isso acontecesse. Agora, muitos naquela época pensavam que isso era um sinal sobrenatural, mas é isso que eu acho interessante. Esse sinal do Islã foi um aviso para a cidade cristã ou o imperador cristão, dizendo a eles: seu tempo acabou. O sinal do Islã passou por cima da cidade inexpugnável quando a atacaram, a destruíram e a tomaram conta. Os turcos, na verdade, você vê em seu canto direito após a queda de Constantinopla, que está no mapa lá na Turquia. Os turcos continuaram avançando e conquistaram a nação da Grécia. Você pode ver a Grécia aqui. Os turcos continuaram conquistando outras nações, como Iugoslávia, Romênia, Bulgária e Hungria, eu acredito. Você pode vê-los todos, aqui é a Bulgária e Romênia e Hungria, eles estão todos lá em cima. A Jugoslávia era composta pela Sérvia e pela Bósnia, e a Croácia, creio eu. Esta área era chamada de Iugoslávia. Você tem a Eslováquia lá, e então você vê tudo isso no mapa. Bósnia e Sérvia, tudo isso é importante para a Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. E então lemos aqui em Apocalipse capítulo 9, versículo 20 a capítulo 9, versículo 20 a 21. É como se Deus estivesse resumindo a 5ª trombeta e a 6ª trombeta. Percebe-se por que veio o julgamento. Ora, Deus diz que o resto dos homens que não foram mortos por essas pragas ainda não se arrependeram de suas obras. Você pode ver que é um julgamento de Deus sobre os homens, por suas obras, incluindo a preocupação de Deus não apenas com as obras de suas mãos, mas também que eles não devem adorar demônios e ídolos de ouro e prata e latão e pedra e madeira, que nem podem ver nem andar. Observe que estes não foram julgamentos sobre nações que adoram ídolos, porque todos sabem que esses ídolos são meros deuses pagãos. Além disso, tais ídolos religiosos ou estátuas cristãs, estas não são estátuas de São Paulo e São Pedro e Santa Maria e São José, mas o povo está adorando espíritos demoníacos por trás dessas estátuas. Era isso que eles adoravam e o julgamento veio sobre eles. Deus diz que eles não se arrependeram das obras de suas mãos para que não adorassem demônios e ídolos de ouro e prata e latão e pedra e madeira que nem podem ver nem andar. Nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de seus efeitos. Bem, certamente vimos muitas saindo dessas igrejas. Sabemos que muitas vezes eles escondem, mas Deus vê tudo, tentam escondê-lo. E os roubos? Bem, você sabe que o que está acontecendo ao mesmo tempo é a Inquisição. O que aconteceu durante a Inquisição? Bem, a Igreja de Roma fez um pacto com o governo sobre a terra, eles se reuniram com os outros líderes e monarcas, eles dividem os bens e os bens das pessoas que foram condenadas, dividindo os 50 e 50. As pessoas estavam sendo acusadas de um crime e seus bens foram confiscados.
suas mulheres foram expulsas de suas casas e não tinham como se sustentar. Muitas foram forçadas a se prostituir. As famílias descobriram que seus filhos foram transformados em órfãos. Ao longo de todo o tempo, as igrejas romanas organizadas e os reis do reino dividiram suas propriedades e bens 50 por 50. Trata-se de fraude e roubo deliberados. Além disso, havia muita tortura dentro da Inquisição. Foi assassinato puro. Agora você ainda pode pesquisar um pouco disso online ou em bibliotecas. O tempo era referido como os dias da idade das trevas espirituais, né? Sabe-se que os sacerdotes, às vezes, levavam a hóstia da comunhão, como abençoavam a hóstia, dizendo que se tratava da Eucaristia, dizendo que essa hóstia se tornou sobrenaturalmente o corpo de Cristo, literalmente. Então, eles costumavam colocar a Eucaristia sendo abençoada pelo padre em um medalhão, e então eles os vendiam para realizar todo tipo de magia. Por exemplo, se você usasse, deveria trazer bênçãos sobrenaturais e proteção física. Além disso, você pode ser fisicamente curado se você usá-lo. Na verdade, atos supersticiosos semelhantes ainda são feitos hoje. Quando cresci na Igreja Católica, fiz minha confirmação e recebi um escapulário. Bem, eu descobri mais tarde, lendo sobre isso, que se você usar esse escapulário e você morrer usando um escapulário, Maria virá buscá-lo no sábado e tirá-lo do purgatório. Agora, se por acaso você sempre usa o escapulário, mas esqueceu que um dia e você está em um acidente de carro após a morte, você é imediatamente transportado para o purgatório, sabe-se lá por quanto tempo. Mas se você estava usando um escapulário, você está seguro nas mãos de Maria. Isso soa como mágica. Isso não está na Bíblia. Isso é mágico de algum tipo. Vi quando trabalhava no lar do anjo da guarda do Serviço Social Católico, quando o padre vem visitar as crianças no dia especial chamado Dia da Dor de Garganta. Eles farão essa bênção em sua garganta, cruzando 2 velas em sua garganta para curar sua garganta. Isso é feito no dia 3 de fevereiro, dia da festa de São Brás, quando a Igreja Católica recorda uma cura milagrosa associada a ele e celebra a bênção das gargantas com velas. São Brás havia ensinado que qualquer pessoa que acendesse uma vela em sua memória estaria livre de infecção e, por essa razão, as velas são usadas na tradicional bênção da garganta. Mas isso não é bíblico. Agora a Bíblia diz para ungir com óleo e a oração da fé pode curar e restaurar, mas não diz nada sobre pegar a vela de cera e cruzá-los. De onde tiraram isso? Bem, eles apenas inventaram, é mágico. Assim, eles não se arrependeram de seus demônios adoradores e ídolos de ouro e prata e latão e pedra e madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar, nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de seus roubos. E esse julgamento veio praticamente como as outras 4 primeiras trombetas que foram lançadas contra a Roma pagã, mas o resto disso parece ter sido contra os cristãos paganizados. Mas lembre-se que antes da reforma a maioria era muito mergulhada na idolatria. Poderíamos perguntar, mas será que o povo sabia que estava mergulhado na idolatria e isso não era de Deus? Mas como eles poderiam saber? Eles não tinham sequer uma cópia pessoal da Bíblia. Como então eles poderiam saber? No entanto, eles foram mortos, em outras palavras, aparentemente estavam sendo julgados de acordo com essas escrituras. No entanto, depois de tudo isso, apenas o Sacro Império Romano permanece agora. Isso está no lado oeste agora. O Império Romano pagão do Ocidente foi lembrado, e lembramos que tivemos a queda de um Império Romano. Podemos lembrar que havia uma profecia em Daniel de que Roma iria reviver, e eles reviveram. Podemos lembrar como tivemos Carlos Magno, que se tornou o primeiro imperador do Sacro Imperador Romano Germânico.
5. Mas você vê, no livro do Apocalipse, aqui no capítulo 9, que a Escritura dizia que os que ficaram não se arrependeram. Bem, aqui temos aqueles que ficaram e eles se recusaram a se arrepender de sua apostasia e do culto aos demônios, do culto aos ídolos, de seus assassinatos e suas feitiçarias, de seus roubos. Na verdade, eles foram direto para a Inquisição, que incluía Espanha, Portugal, França, Itália, Alemanha, etc. Eles não caíram com o Império Oriental. Você pode ver o inquisidor aqui e ele está lendo o pergaminho, ele está lendo a lista de pecados que foram contra você. Agora você não conseguiu provar sua inocência, você não sabia quem o acusava. O inquisidor tinha isso no papel, então você era automaticamente considerado culpado. E provavelmente você está sendo torturado. Então aqui está você, seus braços sendo arrancados de suas tomadas. E esse foi um dos bons caminhos a seguir. Tinham inventado várias formas de tortura. Parece tudo tão inimaginável agora. Se você investigar por si mesmo na internet, você ainda pode ser capaz de descobrir todas as diferentes maneiras que você pode ter sido torturado. Espero que saibam que a censura continua a aumentar na internet e a história está mudando com base no que eles foram capazes de alterar. Por que esquecemos o que foi feito através da Igreja Católica, tocando sua mão junto com os reis da terra? Mas, aparentemente, a maioria das pessoas não sabe nada sobre isso. Na verdade, eu garantiria que a maioria de seus amigos católicos não tem ideia do que sua igreja se envolveu naquela época. Era a Igreja Católica Romana concordando com os monarcas. Cuidado com o que provavelmente está acontecendo hoje entre o Papa e os reis da terra. Agora, deixe-me dizer uma coisa boa sobre os muçulmanos que estão se levantando neste momento. Veja, os muçulmanos foram benéficos para a reforma protestante. Por quê? Porque eles mantiveram a Igreja Católica tão ocupada em guerra que eles não tiveram tempo de concentrar sua atenção em extinguir a reforma protestante. E então algo mais bom saiu disso. Quando Constantinopla caiu, muitas pessoas fugiram e isso incluiu os estudiosos, e especialmente os estudiosos teológicos. Em Constantinopla eles tinham muitos dos manuscritos gregos e hebraicos, os bons manuscritos, não os manuscritos católicos corruptos inferiores. Alguém se lembra de quando estávamos falando sobre como recebemos o veneno em nossas escrituras e várias traduções? Falamos sobre a destruição e o que vem acontecendo com as traduções. Mostramos como tudo começou lá no início, na Roma Antiga. Mesmo naquela época, Satanás estava trabalhando em Roma, tentando destruir a palavra de Deus. Eles tentaram destruir a palavra de Deus, de entrar na linguagem comum do povo. Mesmo depois da reforma, eles queriam que você usasse apenas a tradução da Bíblia. Anos atrás, você tinha que falar e ler latim no Império Romano para ler quaisquer escritos da igreja ou escrituras para si mesmo. Mas Deus usou essa situação histórica de qualquer maneira e as cópias verdadeiras dos manuscritos gregos e hebraicos foram com eles enquanto fugiam de Constantinopla. Perceba que os originais teriam sido completamente usados ou destruídos, mas Deus mandou fazer muitas cópias à mão para preservar as palavras de Deus escritas, e tinham em sua posse muitos manuscritos. Ora, esses manuscritos nunca teriam chegado à igreja fiel, a menos que as forças muçulmanas tivessem derrubado a fortaleza da cidade de Constantinopla. O que se seguiu depois foi a reforma e em seguida a imprensa de Gutenberg. Por possuírem manuscritos que não haviam sido corrompidos usando a imprensa, agora eram capazes de produzir boas traduções na língua nativa da comunidade de crentes. A Igreja Católica Romana foi incapaz de impedir que isso acontecesse. A Igreja Católica Romana não conseguiu impedir que a verdade chegasse às mãos do povo. Mesmo antes da reforma, o pontífice romano estava tão ocupado com as cruzadas, tentando combater os muçulmanos. Durante a reforma, a ênfase não estava nos muçulmanos atacando
atacando os protestantes, mas sim na igreja romana. Podemos lembrar no livro do Apocalipse, capítulo 9, as escrituras a respeito dos gafanhotos, que foi dito: não machuquem o povo com o selo de Deus na testa. Talvez isso seja apenas uma coincidência, mas mencionamos a lua de sangue durante o que muitas vezes é referido como a dispensação de Esmirna da igreja, ou seja, a tetrade da lua de sangue. Também mencionamos a tetrade da lua de sangue durante o tempo de Carlos Magno. Em seguida, também mencionamos as outras duas tetrades da lua de sangue que tinham a ver com os muçulmanos. Também discutimos a mais recente tetrade da lua de sangue. Também falamos sobre a tetrade da lua de sangue que teve a ver com 1948 e o nascimento de Israel como nação. Também apontamos que houve mais uma tetrade de lua de sangue durante a guerra de 1967 em Israel. Isso resultou na possibilidade de os judeus recuperarem a cidade de Jerusalém. Houve outra tetrade de lua de sangue por volta de 1494. Isto foi durante os dias do rei Fernando e da rainha Isabel de Espanha. Eles ordenaram que 200 mil judeus, basicamente todo o povo judeu, deixassem o país da Espanha. Você pode pensar que isso não foi um grande problema, mas devemos lembrar que não havia pátria judaica para onde voltar. Disseram-lhes que tinham de sair de casa, deixar os seus bens e dinheiro, o que estava no sistema bancário, e deixar qualquer outra coisa de valor. Deixe todos os seus móveis e bens e saia da Espanha. O número era de aproximadamente 200 mil. Eles foram ordenados a apenas entrar no barco e sair da Espanha. Coincidentemente, isso ocorre na época da tetrade da lua de sangue. Talvez também interessante é que um eclipse total do Sol aconteceu logo após a Páscoa, também nessa mesma época. Depois aconteceu mais uma coisa por coincidência. Isso foi mais ou menos na mesma época que Cristóvão Colombo. Bem, por que Cristóvão Colombo é importante? Acredito que já mencionei isso antes, mas você vê aqui uma foto dele. Este é Cristóvão Colombo à esquerda. E aqui estão seus 3 navios, o Nina, o Pinta e o Santa Maria. Em 3 de agosto de 1492, o explorador italiano Cristóvão Colombo começou sua viagem pelo Oceano Atlântico. Então, o que isso tem a ver com qualquer outra coisa relacionada a essa mensagem? Bem, você tem o rei Fernando e a rainha Isabel da Espanha, em 1493, e a instituição da Inquisição Católica Romana na Espanha e com o dominicano Frei Tomás de Torquemada. Como primeiro inquisidor geral, os monarcas católicos seguiram uma política de unidade religiosa e nacional. Embora Isabel se opusesse a tomar medidas duras contra os judeus por motivos econômicos, através de seus argumentos, o de Torquemada de Tomás foi capaz de convencer Fernando. Então, em 31 de março de 1492, o decreto de Alhambra para a expulsão dos judeus foi emitido. Os judeus tinham até o final de julho, que era de 3 meses, para deixar o país, que eles não deveriam levar com eles ouro, prata, dinheiro, armas ou cavalos, em outras palavras, deixar tudo para trás, apenas sair do nosso país, que não queremos judeus. Bem interessante, aqui vem Cristóvão Colombo em 3 de agosto de 1492, devido ao édito de expulsão. Todos os judeus foram obrigados a deixar a Espanha, embarcando em seus navios antes da meia-noite e navegando 1-2 horas antes do nascer do sol. Colombo e sua tripulação partiram em sua agora famosa viagem histórica financiada por judeus ricos e influentes. Quantos já ouviram isso? Veja que essa não é a história que lhe foi ensinada na escola. Você provavelmente foi ensinado que Fernando e Isabel o financiaram, sendo o rei e a rainha da Espanha, mas não é isso. Isso foi financiado pelos judeus ricos e influentes. Muitos deles eram convertidos em vez de um magnânimo rei e rainha da Espanha. A fonte da motivação de Colombo foi sua visão bíblica de dados científicos, bem como a fé espiritual nas Escrituras. Mas eles nunca nos ensinaram isso, mas há registros históricos, até mesmo o próprio diário de Colombo. Então, parece que Colombo foi movido mais pela profecia do que pela astronomia, da qual você nunca ouviu falar antes.
Colombo provavelmente se sentiu predestinado e escolhido para uma missão. Seu nome era Chris ou Christopher. O nome Cristóvão significa portador de Cristo e por isso esse era o seu nome. Parece que Colombo sentiu que isso era prova de seu destino. Colombo compilou uma coleção de passagens bíblicas em seu livro de las profecias, que é o livro, significa livro de profecias, como foi Provérbios, capítulo 8, versículo 27, que fala da superfície da terra como sendo curva. Isaías, capítulo 40, versículo 22, a terra esférica e as correntes oceânicas, em Isaías, capítulo 43, versículo 16. Mais tarde, ele descreveria a sua descoberta do novo mundo como o cumprimento do que Isaías profetizou. De Isaías, capítulo 24, versículo 15, corredores além do mar, e Isaías, capítulo 60, versículo 9. Colombo era judeu? Bem, se ele era, eles não sabiam disso na época, dizia ser católico. Colombo empregou datas peculiares e frases exclusivas do povo hebreu. Por exemplo, em vez de se referir à destruição ou à queda de Jerusalém, ele usou frases como a destruição da segunda casa, que é o que um judeu teria dito, sendo sua segunda casa o templo. Ele também empregou o cálculo hebraico de 68 d.C., em vez de 70 d.C., quando fala sobre a destruição do templo judaico em Roma, por Roma. Uma nota marginal em seu diário, datado de 1481, recebe imediatamente um equivalente hebraico de 5,241, que é a maneira como os hebreus ou os judeus calculavam o tempo. Ele se gabava de ser parente do rei Davi. Algumas de suas cartas foram descritas como escritas em uma escrita desconhecida, que hoje eles acreditam que pode muito bem ter sido hebraica, e ele teria usado uma assinatura triangular única semelhante às inscrições encontradas em lápides de antigos cemitérios judeus na Espanha e no sul da França. Na verdade, alguns disseram que Colombo estava realmente procurando uma terra prometida, que os judeus teriam para onde ir, porque ele queria acreditar que Deus o levantou para encontrar esse lugar onde esses 200 mil judeus poderiam ir. Obviamente, ele a vendeu como outra coisa para o rei e a rainha, mas sua fé de que o mundo era redondo veio da Bíblia. A Bíblia diz que a terra é redonda. Lembre-se que todos eles acreditavam que a terra era plana. Ele disse, não faça isso, você cai no final. Assim, os estudiosos apontam a data em que Colombo partiu como mais uma evidência de seus verdadeiros motivos. Ele iria navegar originalmente em 2 de agosto de 1492. Este foi um dia que coincidiu com o feriado judaico Tisha B'Av, que é o 9º de Av, que marca a destruição do primeiro e segundo templos sagrados de Jerusalém. Você vai ouvir o 9º de Av o tempo todo quando você está olhando para informações judaicas, porque os judeus não gostam de fazer nada no dia 9 de Av. Como sempre, tem sentimentos supersticiosos, negativos associados a ele. É pior do que sexta-feira, dia 13. Representa algo ruim, pois dizem que algo negativo sempre acontece naquele dia. O primeiro templo foi destruído naquele exato dia, como também acontece com o segundo templo. É uma coincidência? A primeira destruição do templo ocorreu no dia 9 de Av pela Babilônia, enquanto o segundo templo foi destruído no dia 9 de Av pelo Império Romano, e foi no mesmo dia. De qualquer forma, Colombo não iria. Inicialmente, ele iria velejar naquele dia, mas adiou a viagem em um dia para evitar embarcar no feriado que seria considerado pelos judeus como um dia muito azarado para zarpar. Coincidentemente ou significativamente, o dia em que ele se propôs foi o mesmo dia em que os judeus foram, por lei, dados a escolha de se converter, de deixar a Espanha ou serem mortos. Essa foi a escolha deles. Os judeus poderiam se tornar católicos, ou poderiam sair, ou poderiam ser mortos se ficassem. Colombo queria salvar seu povo.
A viagem de Colombo não foi tão comumente acreditada, financiada pelos bolsos profundos da rainha Isabel, mas sim por 2 conversos judeus e outro judeu proeminente, Luís, o Santango e Gabriel Sanches, adiantado e empréstimos sem juros de 17 mil ducados de seus próprios bolsos para ajudar a pagar a viagem. Observe que era sem juros ver que ninguém estava tentando capitalizar neste negócio e eles estavam dando dinheiro para ele fazê-lo. Eles acreditavam no que ele estava fazendo porque ele era Christopher, seu nome era Christopher. Ele acreditava que deveria encontrar essa terra. De fato, as 2 primeiras cartas que Colombo enviou de sua viagem não foram para Fernando e Isabel. Agora, se eles tivessem sido os principais financiadores, é melhor acreditar que Colombo teria se assegurado de que eles fossem os primeiros a receber uma carta. Enviou a Santango e Sanches, agradecendo-lhes o apoio e contando-lhes o que tinha encontrado. Esses homens tinham as cartas. Não é como se alguém estivesse inventando isso. Eles têm as cartas, as evidências pareciam confirmar uma imagem muito mais complicada do homem para quem nossa nação agora celebra um feriado nacional. Abaixo da imagem aqui, à esquerda, o dia de jejum anual no judaísmo, que comemora o aniversário do número de desastres na história judaica, principalmente a destruição do primeiro e do segundo templos em Jerusalém. É a nóvoma da ave. Há algo mais acontecendo aqui também, porque se não fosse Cristóvão Colombo e suas descobertas, poderíamos perguntar se teria havido um Estados Unidos da América. Obviamente teria sido algo eventualmente certo, mas teriam sido os Estados Unidos da América? O tempo é 1492. A América deve ter sido independente na época de Napoleão, porque toda aquela porção média do nosso país nós recebemos de Napoleão. Refiro-me naturalmente à Louisiana Purchase, que consiste em cerca de 1/3 dos Estados Unidos. Conseguimos esse território porque Napoleão precisava de dinheiro. Ele vendeu esse território para o nosso país e acredito que o nosso país é significativo para a profecia do último dia. Nosso país é significativo porque ajudamos muito Israel, é claro, ajudamos os muçulmanos também.